Fala galerinha, sou Felipe Bruno e a tabela atualizada da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, primeira rodada nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. O grupo 1 já tivemos a primeira rodada, foi nesta quinta-feira. Votuporanguense é o líder com 3 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que é o segundo colocado. Fast Clube e Floresta não tem nada. Segunda rodada neste grupo, às 16 horas e 45 no domingo, Votuporanguense enfrenta o Fast Clube e às 19 horas Floresta enfrenta o Botafogo. Grupo 2, jogos no sábado, às 13 horas Cuiabá enfrenta a Ponte Preta e às 15h15 Santa Fé enfrenta o IAP. Grupo 3, já tivemos a primeira rodada nesta sexta-feira. O Operário do Paraná goleou o Tanabi por 6-0 e o Santa Cruz goleou Força e Luz por 5-0. O líder do grupo 3 é o Operário do Paraná com 3 pontos e a mesma pontuação do segundo colocado Santa Cruz. Força e Luz e Tanabi não tem nada. Pelo grupo 4, que já tivemos a primeira rodada na quinta-feira, o Mirassol é o líder com 3 pontos, o Criciúma é o segundo colocado com 3 pontos. Rio Branco do Espírito Santo não tem nada, assim como Lanterna Capitão Poço. Segunda rodada, domingo às 16 horas, Mirassol e Capitão Poço, às 18h15, Rio Branco do Espírito Santo e Criciúma. Grupo 5, o líder é o Guarani com 3 pontos. Francana é o segundo colocado com 1 ponto, mesma pontuação do Nova Iguaçu. O Atlético Mineiro é o Lanterna. Francana empatou 1-1 nessa primeira rodada com Nova Iguaçu e o Guarani venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Grupo 6 da Copinha, o Bandeirante é o líder com 3 pontos, o Azures divide a segunda colocação com Botafogo de Ribeirão Preto com 1 ponto e o Tunaluso é o Lanterna com 0. Primeira rodada, então, o Bandeirante venceu o Tunaluso por 2-1, Azures e Botafogo de Ribeirão Preto empataram 3-3. Pelo grupo 7, a Ferroviária é a líder com 3 pontos, mesma pontuação do Santos, que é o segundo colocado. Tirol é o terceiro colocado com 0, assim como Lanterna Jaciobá. A primeira rodada no grupo 7, nós tivemos a goleada da Ferroviária 8-0 para cima do Jaciobá e o Santos venceu o Tirol por 1-0. No grupo 8, Vitória é a líder com 3 pontos, mesma pontuação do Comercial de Ribeirão Preto, que é o segundo colocado. Retrô e São José ainda não tem pontos aí no grupo. Primeira rodada, o Comercial de Ribeirão Preto venceu o Retrô por 1-0 e o Vitória venceu São José do Rio Grande do Sul por 2-0. Pelo grupo 9, o líder é o Água Santa com 3 pontos e a mesma pontuação do Tupã, que é o segundo colocado. Brasiliense e CRB têm 0 pontos e são terceiro e quarto colocado respectivamente. O Tupã venceu o Brasiliense por 1-0 e o Água Santa goleou o CRB por 3-0. No grupo 10, o líder é o Linense com 3 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o segundo colocado. Inter de Limeira a terceira com 0, mesma pontuação do Coimbra, que é o Lanterna. Primeira rodada, o Linense goleou o Coimbra por 5-2 e o Fluminense venceu a Inter de Limeira por 2-1. Grupo 11, a primeira rodada neste sábado, 16h45, 15 de Jaú enfrenta o Picos e o São Paulo, às 19 horas, enfrenta o Serra Branca. Grupo 12, o líder é o Juventude com 3 pontos, América de Natal e Operário de Carapó dividem o segundo lugar com 1 ponto. Comercial de Tietê é o Lanterna com 0. Primeira rodada, o Juventude venceu o Comercial de Tietê por 1-0, América de Natal e Operário de Carapó ficaram no empate 1-1. Grupo 13 já tem aí o São Carlos na liderança com 3 pontos, o Cruzeiro é o segundo com 1 ponto, mesma pontuação do Real Brasília, que é ali, divide a segunda posição. Imperatriz é a Lanterna com 0 pontos. Lembrando que no grupo 13 nós já tivemos a primeira rodada, a segunda então, neste domingo às 19h15, São Carlos enfrentando o Real Brasília e o Imperatriz às 21h30 enfrenta o Cruzeiro. Grupo 14, jogos neste sábado pela primeira rodada, às 17 horas, Itapirense enfrenta o América do Rio de Janeiro e o Atlético Goianiense às 19h15 enfrenta a Portuguesa. Grupo 15, o líder é o Desportivo Brasil com 3 pontos, mesma pontuação do Coritiba, que é o segundo colocado. Hercílio Luz é o terceiro colocado com 0, mesma pontuação do Dom Bosco. Primeira rodada, o Desportivo Brasil venceu o Dom Bosco por 3-0 e o Coritiba venceu o Hercílio Luz por 2-1. O grupo 16, a primeira rodada, neste sábado às 14h45, teremos Capivariano e Madureira e às 17 horas Bahia e Sergipe. Grupo 17, a tabela não está totalmente atualizada, tivemos um problema
nessa tabela no grupo 17, especificamente, devido ao jogo do Atlético Paranaense e Ferroviário, não termos informações tão precisas, mas neste momento o Atlético Paranaense vencendo o Ferroviário por 2-1, então divide ali, nesse momento o Furacão vai assumindo a segunda posição do grupo com 3 pontos, o Audax é o líder, o Audax de Osasco venceu o Mazagão por 3-0, Ferroviário então vai ficando com a terceira posição e o Mazagão é o lanterna com 0. O grupo 18, né, nós vamos ter no sábado às 13 horas, primeira rodada, Votorantim enfrentando o Genos e às 15h15 o ABC enfrentando o Novo Horizontino. Grupo 19, o líder é o Palmeiras com 3 pontos, o Oeste divide a segunda posição com Santa Cruz do Acre, ambos com ponto, e o Náutico de Roraima é o lanterna com 0. O Oeste empatou 1-1 com Santa Cruz do Acre e o Palmeiras goleou o Náutico de Roraima por 9-0. Grupo 20, primeira rodada, às 8h45 no domingo, Referência enfrenta o Boa Vista e às 11h Sport enfrenta o Cascavel. Grupo 21, Atlético Guaratinguetá no domingo, pela primeira rodada ainda, às 12h45 enfrenta o Porto Vitória e o Grêmio às 15h enfrenta o Vitória da Conquista. Grupo 22, nós vamos ter no sábado, primeira rodada, às 13 horas, Taubaté enfrentando Marcílio Dias e às 15h15 o Goiás enfrentando Inter de Minas. Grupo 23, Mogi das Cruzes, aí os jogos nessa cidade, né? O Esporte Clube São Bernardo, às 14h45 no domingo, ainda a primeira rodada, vai enfrentar o Zumbi e o Flamengo às 17 horas enfrenta o Cruzeiro da Paraíba. Grupo 24, nós vamos ter no sábado, às 13 horas, União Suzano enfrentando o Red Bull Bragantino e às 15h15 o Avaí enfrentando o União Tocantins. Grupo 25, no domingo, às 16h45, teremos Ituano e São Bento e às 19 horas o Fortaleza enfrenta o Carajás. Grupo 26, a primeira rodada será no sábado, às 13 horas, Esfera enfrentando Estrela de Março e às 15h15 o América Mineiro enfrentando o Piauí. Grupo 27, nós vamos ter aí primeira rodada no sábado, às 19h15, Santo André vai enfrentar o Rio Branco do Acre e às 21h30 o Corinthians enfrenta o Porto Velho. Grupo 28, primeira rodada, sábado às 13 horas, teremos Aster e Dourados e às 15h15 Vila Nova e Falcon. Grupo 29, primeira rodada, às 12h45, Flamengo de Guarulhos enfrenta o Barra de Santa Catarina e às 15 horas o Internacional enfrenta o América de Pedrinhas. Grupo 30, primeira rodada, neste sábado, às 13 horas, Ibrachina enfrentando o Monte Roraima e às 15h15 o Náutico enfrentando Araguacema. Grupo 31, domingo, 12h45, teremos Juventus da Moca enfrentando o Trindade e o Ceará vai enfrentar a Portuguesa Santista, no caso o Ceará jogando às 15 horas. E pelo grupo 32, nós teremos a primeira rodada, neste sábado também, né? 12h45, Nacional de São Paulo enfrentando o Canaã do Distrito Federal e às 15 horas o Vasco vai enfrentar o 15 de Piracicaba.